A gente inicia o procedimento. Bom dia, seja bem-vindo a mais uma aula de Química, mais uma aula da nossa parte remota e hoje, especialmente, uma aula muitíssimo importante. Mas antes disso, já vão colocando o nome e a turma, que vai como chamada, e aí, em seguida, você vai lá na sua apostila, página 303, livro 5, dar início a um sistema, a um assunto que é extremamente, mas muito importante para o seu vestibular, chamado cálculo estequiométrico ou estequiometria. Então, o assunto, talvez, eu considero particularmente o assunto mais importante de toda a química, mas mais importante do ponto de vista de estatística. É um assunto que cai muito em prova, cai muito no Enem, cai muito na Federal, cai muito na PUC, cai muito na UP. Qualquer vestibular que você vai fazer no planeta, esse assunto vai ser devidamente cobrado. Mas antes disso, de praxe, aquela famosa revisão inicial. Na semana passada, você viu as chamadas leis ponderais. O que são essas leis ponderais? São as leis ponderais, aquelas que deram início aos estudos desse assunto que começa agora, chamado estequiometria. A palavra estequiometria significa metria, medida de relações. Isso é uma relação com o quê? Com esses numerozinhos que aparecem aqui em volta, com um mol com 22,4 litros, com a massa molar, que você viu lá na primeira aula da Química B, lá com o Jamal, para quem veio de outra escola, lá com o Leonardo. Então, a ideia das leis ponderais exatamente é o pontapé inicial para o assunto de estequiometria, mas de forma rápida. Quais foram as três grandes leis que eu vou precisar para a aula de hoje? A primeira lei é a chamada Lei de Lavoisier. Eu coloquei aqui no quadro. Numa reação química em sistema fechado. Por que sistema fechado? Porque se o sistema for aberto e se tiver alguma molécula gasosa, essa molécula gasosa, ela pode se dissipar para o ambiente. Semana passada eu havia comentado sobre a teoria do flogístico, que lá no final do século XVIII eles não sabiam explicar por quê. Qualquer material combustível, a massa final era menor do que a massa inicial. Eles acreditavam na presença dos espíritos, aquela história que aconteceu semana passada, mas Lavoisier falou que não tinha espírito e que simplesmente a massa que diminuía era a massa dos produtos gasosos da combustão. Porém, a frase de Lavoisier, em poucas palavras, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos da minha reação. Esse é o processo de Lavoisier. Tanto que a frase clássica de Lavoisier, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se conserva, se transforma. Essa é a primeira lei. A segunda lei diz respeito à lei de Proust. Só coloquei uma parte escrita aí, mas não precisa se preocupar. A lei de Proust fala em proporção. Lei das proporções múltiplas. Como é que você trabalha a lei de Proust? A lei de Proust você trabalha em termos de dobro, metade, um terço, um quarto, alguma coisa do gênero. Se você não conseguir enxergar alguma proporção, dá-lhe regra de 3. Então, hoje, especialmente, você vai trabalhar muito esse conceito matemático da regra de 3, da proporção da lei de Proust. E a outra lei que você vai usar na aula de hoje é a lei de Gay-Lussac, a lei volumétrica. Lembrando, na semana passada, que não existe lei da conservação dos volumes. Existe lei da conservação das massas, mas dos volumes não. E como é que eu determino o volume de um gás numa reação? Pelo seu coeficiente. Então, aquele númerozinho que está na frente da molécula na hora que você vai fazer o balanceamento, aquele númerozinho corresponde ao volume que a molécula tem na reação. Por exemplo, eu tenho uma reação em que os coeficientes são 1, 3 e no produto 2. 1, 3, 2. Essa relação de 1, 3, 2 permanece para os volumes. Então, significa que 1 litro reage com 3 litros, produzindo 2 litros. Aquele númerozinho que está na frente da molécula corresponde ao volume em litros, se a molécula estiver no estado gasoso. E aí, não custa lembrar também o chamado princípio ou hipótese de Avogadro. O cara que não tinha que fazer da vida falou o seguinte: volumes iguais de gases quaisquer medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão encerram o mesmo número de moléculas. E quanto que vale o número para molécula? 6 vezes 10 elevado a 23. Bom, isso resolve o nosso sistema. E aí, começando nossa aula, página 303, e vou pedir já de cara
que você tenha algum rascunho, ou para quem tem um caderno organizado, que mantém esse caderno aí. Mas tem um lápis, tem uma borracha, e se quiser ter uma calculadora escondida aí, não deveria, mas vai facilitar em muito as resoluções de algumas questões da aula de hoje. Então, antes de eu começar, folha de papel, rascunho de preferência, lápis, papel, borracha, calculadora escondida e o nosso material, apostila, o caderno que vocês vão anotar. Então, hoje, página 303, nós começamos um assunto chamado cálculo estequiométrico, ou simplesmente estequiometria. Medida de relações. Ah, professor, eu lembro isso, o primeiro ano é uma matéria muito difícil. Primeira boa notícia, não tem matéria. O assunto da aula de hoje, vocês não vão sentar e estudar. Não precisa, porque não tem matéria. Só que, em contrapartida, estequiometria não se estuda, estequiometria se pratica. Se pratica. Igual alguns apontamentos da matemática, você vai praticando para você compreender a lógica do material. Mas para evitar que você saia da aula de hoje com a seguinte sensação: nossa, filho, o que você teve na aula de química hoje? Nada, uma matação. Nem matéria tinha. Tem matéria para vocês anotarem. Porém, antes de eu virar a tela, eu gostaria muito que vocês anotassem. Isso aqui é quase uma obrigação de vocês, que vocês anotem aí no seu material, na sua apostila. Se tiver um papel, aquele papel post-it para colar na apostila, colhem, para não perder esse sistema. Como que você resolve qualquer questão de estequiometria do planeta? Professor, como assim do planeta? Porque esse assunto cai no Japão, cai nos Estados Unidos, cai na Suécia, cai na Noruega. Qualquer prova que você vai fazer em qualquer instituição que você vai ter um ingresso, eles cobram o assunto chamado estequiometria. Então, vou esperar você pegar a caneta, o lápis, o papel. Para quem tem um caderno organizado, anota lá, porque tem gente que tem assim, uma página foi a aula anterior, agora é química, a próxima aula vai ser filosofia, e na hora que você vai encontrar esse material de novo, não acha. Então, se organize um pouquinho. Então, pega um papelzinho, aquele post-it serve suficientemente para você anotar. O post-it, um papel, a folha, o caderno, ou anota na própria apostila. Acha alguma parte aí da lateral para anotar. Então, o que eu fiz? Para você resolver uma questão de estequiometria, eu montei um roteiro. É como se fosse uma receita. Nessa pandemia, provavelmente você deve ter feito alguma experiência culinária em casa. Ou ajudou, ou fez. Essa receita, você seguia lá os passos, você misturava os ingredientes, colocava para assar, ou para gelar, e no final do processo tinha o resultado. Muitas vezes não tão bem como na foto, mas você tinha o resultado. Então, eu montei agora uma receita, um roteiro, para você fazer todas as questões de estequiometria possíveis e imagináveis de vestibular. E como é que funciona esse roteiro? Através de 5 passos. Então, eu vou esperar um pouquinho para vocês anotarem, pode anotar com calma, com tranquilidade, que eu espero, e anotem, mas anotem, não deixem de anotar essa informação. Então, anotem na apostila a caneta, pega o papel post-it, anota isso, coloca grudado aí, porque vai ser a base da aula de hoje e das próximas 2 semanas, porque hoje nós estamos terminando o livro 5. Semana que vem eu vou entrar no livro 6 e eu continuo com o mesmo assunto de estequiometria. Então, anotem aí para não perder. Como se resolve uma questão envolvendo estequiometria? Com 5 passos. Eu espero vocês anotarem aí enquanto eu tomo um golinho d'água. Então, a ideia da estequiometria se baseia numa receita, uma simples receita clássica. Vou anotando que eu vou explicando item por item. Então, o que acontece? Você pode anotar com calma que eu vou esperar. Então, passo número 1, montar a equação. O que é montar a equação? Vocês estudaram lá com o Jamal, reação de síntese ou adição, decomposição ou análise, simples troca, dupla troca. Só que a boa notícia é que essas reações você dificilmente vai encontrar numa prova objetiva. Normalmente, a montagem da reação aparece em prova discursiva. E mesmo assim, ele dá a receita. Ele fala assim, que o metano reage com o cloro, produzindo cloro-metano mais HCl. Então, ele dá a receita, você só pega aquele nome e transforma numa estrutura, transforma isso numa molécula para colocar no papel. Então, normalmente, em prova objetiva, o primeiro item, ele vem de brinde, montar a equação. Porém, segundo passo,
equilibrar a equação. Se você não gostar dessa palavra equilibrar, você pode trocar equilibrar por qual outra palavra? Por balancear. Balanceamento da equação. Você já viu isso várias vezes. Inclusive, viu aquele balanceamento por oxirredução, que se colocava NOx, que oxida, que reduz, agente oxidante, agente redutor. Só que isso não é necessário agora. É um balanceamento simples, que se coloca o número na frente, que multiplica a molécula, aquele balanceamento clássico. E também vou explicar na aula de hoje, não precisa se preocupar por enquanto. Então, olha só. Montem a equação, aí você vai fazer o balanceamento dessa equação, o termo técnico é equilíbrio, o equilíbrio da equação. E aí vem o passo mais importante do nosso sistema de estequiometria. Escolher duas substâncias. Reparem que aí eu escrevi escolher entre aspas. Não é você que escolhe, não é pela técnica científica do unidunité salamingue escolhido a você. Nossa, eu me simpatizei com a molécula X, me simpatizei com a molécula Y. Não. Tá, professor, como é que você escolhe? O texto determina isso para você. Está tudo escrito. A aula de hoje é uma aula de interpretação química. Não da língua portuguesa, é uma aula de interpretação química. O texto vai falar, ele vai falar mais ou menos assim, vou inventar questões. Calcule o volume de gás carbônico produzido pela queima de 1 tonelada de metano. Reparem, calcule o volume de gás carbônico produzido a partir de 1 tonelada de metano. Gás carbônico e o metano. Ele fala, ele escreve na questão quais são as duas moléculas que você vai ter que tirar para fazer o cálculo. Ou então, assim, calcule quantas moléculas de amônia vão ser produzidas a partir de 5 mols de nitrogênio. Quantas moléculas de amônia a partir de 5 mols de nitrogênio? Amônia e o nitrogênio. Todas as questões do planeta vão ter duas moléculas para você retirar. Então, não é você que escolhe. Eu coloquei o escolher entre aspas, porque essas moléculas vocês vão tirar conforme a interpretação do texto. Só que cada uma dessas moléculas que você escolheu, ela está ligada a uma palavra-chave. Professor, que palavra-chave? A da relação molar. Deixa eu até colocar um destaque especial aqui, ó. Fica mais fácil para vocês compreenderem depois. Deixa eu colocar uma cor vermelha, fica mais fácil. Então, repare que nós temos uma palavra mol, temos a palavra molécula, o volume e a massa em gramas. São essas 4 grandes palavras que vão me interessar. Mol, molécula, volume e massa. Eu vou insistir nessas 4 grandezas. Mol, molécula, volume e massa. Fechou? Então, olha só. Na hora que você montou a equação, você fez o balanceamento, que é uma coisa clássica, você vai tirar duas substâncias. Professor, e se a reação tiver 15 moléculas? Não me interessa. Sempre você vai tirar 2 substâncias. Só que nessas 2 substâncias, cada uma dessas substâncias, ela vai ter uma palavra-chave, uma palavra mágica de relação. E qual é essa palavra mágica? O mol, a molécula e um detalhe. Molécula, quando for molécula, como é água, gás carbônico, amônia, nitrogênio, glicose. Mas pode acontecer na questão de trazer prata, ouro, cobre. Prata, ouro, cobre são átomos. Portanto, no lugar da palavra molécula, você pode muito bem encontrar a palavra átomo. Então, eu vou colocar molécula barra átomo. Depende do que você tiver. Se você tiver água, CO2, amônia, glicose, são moléculas. Se você tiver ferro, ouro e cobre, são átomos. Então, não faz diferença se é molécula ou átomo. O que importa é que você vai ter uma relação ou com átomo ou com molécula. Aí você vai encontrar uma palavra volume, que vai valer 22,4 litros, e ainda pode encontrar uma relação de massa. Uma dessas 4 palavras você vai ter em relação à molécula que você escolheu, sempre. Tá, professor, o que eu faço? Vamos voltar. Montou a equação, fez o balanceamento da equação, você escolheu 2 substâncias, escolheu o texto, diz quais são, só que cada uma dessas moléculas tem uma palavra-chave. Mol, molécula, volume e massa. Eu vou usar essas 4 grandezas. Toda vez que no texto aparecer a palavra mol, que número que está acompanhando a palavra mol?
O 1, repare que a palavra mol, o número que acompanha a palavra mol é 1. O número que acompanha a palavra molécula é o 6 vezes 10 a 23. O número que acompanha o litro ou volume é o 22,4. E o número que acompanha a palavra massa ou gramas é o x. Professor, x não é número, para nós é. Esse x é a massa molar. Sabe aquelas questões em que você tem os dados, carbono 12, hidrogênio 1, oxigênio 16, sódio 23, cloro 35,5. Se pega aqueles dados, multiplica pelo número de átomos do elemento, soma e dá a massa molar. É esse x. Por exemplo, para a água é 18, para o gás carbônico é 44, para a glicose é 180. Como os valores das massas mudam, eu coloquei um valor de x. É um valor qualquer, mas ele é calculado pelo número de átomos da molécula, cujos elementos são fornecidos na questão ou na tabela. Você não precisa se preocupar em ficar decorando elemento. Se bem que uma boa parcela desses elementos você já decorou. Carbono 12, hidrogênio 1, oxigênio 16, isso você já sabe. Mas, de qualquer maneira, esses dados ou vão ter uma tabela, ou você encontra na própria questão. Então, não precisa se preocupar com esses sistemas. Então, vamos voltar. Se escolheu a molécula, cada uma dessas moléculas tem uma palavra-chave. Mol, molécula, volume e massa. Se porventura aparecer a palavra mol, que número que você relaciona com o mol? O 1. Que número que você relaciona com átomo ou molécula? 6 vezes 10 a 23. Que número que você relaciona com volume ou litros? 22,4. E que número que você relaciona com a massa? Com x. Portanto, a tua primeira linha da regra de 3, grave bem isso, a primeira linha da regra de 3, você só pode tirar dessa linha aqui. Então, na hora que você for montar, que é o quinto item, a regra de 3, a primeira linha, você só pode ter 2 desses valores. Se for mol, troca para 1. Se for molécula ou átomo, 6 vezes 10 a 23. Se for volume, 22,4 litros. E se for a massa, o cálculo pela própria molécula. Gravaram bem isso aqui é importante. Já já nos exemplos vocês vão ver que isso é fácil. Porém, alguns cuidados. O 22,4 litros só vale para molécula gasosa e se estiver na CNTP. É importante que vocês anotem. Bota um ganchinho para cá, que tem um espacinho para cima aqui, ó. O 22,4 litros só vale para para molécula gasosa, e só vale se estiver na CNTP. O que corresponde a essas CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Alguém recorda quanto que vale a temperatura na CNTP? Ela vale 0 graus Celsius ou 273 Kelvin. 0 graus Celsius e 1 atmosfera. Se a sua molécula for gasosa e ela estiver na CNTP, ela vale 22,4 litros. Professor, e se não tiver na CNTP? Coloquei um aviso aqui, ó. Embora você vai ter uma aula só disso depois, na parte de gases, a chamada equação de Clapeyron. Mas eu preciso fazer esse comentário para evitar problemas. Quando você tiver uma molécula gasosa, e ela não estiver na CNTP, você vai ter que usar uma das fórmulas mais clássicas da física ou da química, PV-NRT. Anotem isso também, importante. Se o seu gás, se a sua molécula gasosa não estiver a 0 graus Celsius e 1 atmosfera, além do cálculo matemático, você vai ter que usar um PV-NRT. O que é o P? P é pressão, V é volume, N é o número de mols, R é uma constante, e geralmente essa constante vale 0,082 atm. Se quiser anotar, anota. Então, vou lá. P é pressão, V é volume, N, número de mols, R é uma constante, 0,082 atmosfera. E o T é a temperatura em Kelvin.
temperatura em Kelvin. T de pressão, V de volume, N de número de mols, R é uma constante que vale 0,082 atmosfera, e o T é a temperatura em Kelvin. Professor, eu esqueci como é que transforma Celsius para Kelvin. Pega a temperatura em Celsius e soma com 273. Normalmente, quando não for na CNTP, está 27 graus. Por quê? Porque 27 mais 273, isso vai me dar 300 Kelvin. Então, para transformar de Celsius para Kelvin, pega a temperatura em Celsius e soma com 273. Então, um cuidado básico aqui. Outra dica importante aqui. Vamos lá. Mol é 1, sem problemas. Molécula ou átomo, 6 vezes 10 a 23. Quando aparecer a palavra litro ou volume, 2 cuidados. Primeiro, a molécula tem que estar no estado gasoso. Se estiver no estado gasoso, vale 22,4 litros. Se estiver na CNTP, se não estiver na CNTP, usa o PV-NRT. Quase rimou, mas temos a relação do PV-NRT com CNTP. Agora, um outro cuidado. Professor, por que você está fazendo essa ênfase com a molécula gasosa? Porque no nosso dia a dia, nós encontramos algumas substâncias que podem ser vendidas ou comercializadas em litro. É o caso da água. Por exemplo, recomenda-se que você tome 2 litros de água por dia. Quantas moléculas isso corresponde? Já pensou? Essa pergunta do vestibular foi essa. Recomenda-se que todo dia você ingira 2 litros de água. Quantas moléculas você estaria ingerindo? Peraí, ele está falando em molécula de água. Qual é o número que relaciona a molécula? 6 vezes 10 a 23. Esse é o número que corresponde com molécula. Mas eu tenho que ingerir 2 litros de água. Ah, quando tem litro, relaciono com 22,4? Não. Não relaciona com 22,4, porque a água que você bebe, ela é líquida e não gasosa. Ou então, parei no posto de combustível, coloquei 50 litros de etanol, coloquei 50 litros de gasolina. Quantas moléculas eu coloquei no meu tanque? Opa, molécula 6 vezes 10 a 23. Eu coloquei 50 litros. Vou relacionar 50 litros com 22,4? Não, porque essa molécula está no estado líquido. Vai, professor? E como é que eu vou fazer, então, quando tiver alguma molécula no estado líquido? Vai lendo. Ao final da questão, lá nos dados, você vai encontrar um conceito de densidade. E não precisa decorar, é um dado fornecido. Você vai transformar essa densidade, aliás, esse volume líquido, em massa através da densidade. Professor, grama por mol relaciona com o quê? Com massa. Então, ali, Gabriel, o grama por mol relaciona com a massa molar. Massa molar. Toda vez, vocês vão ver já os exercícios que eu vou colocar. Toda vez que na questão ele fala assim, calcule a massa. A massa você relaciona com o X. E como é que eu calculo esse X? Pela massa molar, pela massa da molécula. Já vou te dar os exemplos. Próxima tela já vem o primeiro exemplo. Então, o que acontece? Só para encerrar meu raciocínio aqui, ó. Muito cuidado no texto quando aparece a palavra litro. O litro, para valer 22,4, precisa estar no estado gasoso e na CNTP. Se não estiver na CNTP, usa PV-NRT, mas tem que estar no estado gasoso. Se a molécula for líquida, vai lendo a questão, vai lendo lá nos dados, você vai encontrar densidade, e densidade é uma relação da massa pelo volume. Como ele vai te dar a densidade no texto? E você tem o volume, transforme densidade e volume em massa. E aí utilize esse X gramas por mol. Repetindo, parece estranho, mas vocês vão ver que é extremamente simples, mas acompanhem minha linha de raciocínio. Como que você resolve qualquer questão de estequiometria? Primeiro, montem a equação, faça o balanceamento dessa equação, escolham 2 substâncias. Professor, e como é que eu vou saber quais são essas 2 substâncias? Está no texto, é uma interpretação. Tire essas 2 moléculas do texto, organize.
tira as duas moléculas, verifica a palavra mágica que cada uma dessas moléculas tem. Só que essa palavra mágica ela vai ficar restrita a mol, molécula, volume e massa. Eu vou usar essas 4 palavrinhas aqui, ó. Mol, molécula, volume e massa. Se você achar melhor no volume colocar litro e no lugar da massa colocar gramas, não tem problema nenhum. Mas eu vou usar isso aqui. Mol, molécula, volume e massa. Quarto passo, você vai trocar essa palavra por um número. Cada palavra que você escolheu tem uma relação numérica. A palavra mol você relaciona com 1 mol, molécula ou átomos com 6 vezes 10 a 23, volume do gás na CNTP, 22,4, e a massa você relaciona com o X. E como é que eu calculo o X? Pelos dados da questão e pela molécula. Caso não esteja na CNTP, PV NRT. Fechou? Anotaram isso? Deixe isso à mostra. Por quê? Próximo exemplo, quer ver? Eu vou pegar uma questão. Então, eu acho que dá para ver bem aqui. O meu telefone está com a tela pequenininha, dá para enxergar. Mas, olhem bem, não vão ficar anotando toda a parte da questão. Minha sugestão. Como os slides da aula já estão disponíveis lá no seu caderno do A+, inclusive no seu caderno já estão lá, os slides da aula de hoje e a resolução dos testes da apostila. Está tudo lá para você consultar. Então, minha sugestão, só coloque a sigla lá no seu caderno, UFRJ. Aí você já sabe de onde que vem a questão e da onde que você vai procurar. Se quiser anotar, só que você vai perder tempo fazendo anotação, você não vai entender a lógica desse material. É uma questão que eu tenho estatística, eu vou adiantar. De cara, essa questão, quando ela foi programada, acho que faz 2 anos atrás, ela teve quase 70% de erro. Olha bem, quase 70% de erro, ou seja, menos de 40% dos alunos conseguiram acertar a questão. Eu falo que é bem menos, porque dentro desses 40%, tem gente que vai olhar isso aqui, ó, 0,25. Professor, tá, o que tem? Tem vírgula. Aí daí, cálculo de vírgula é difícil. Professor, olha, tem 2 casas depois da vírgula, é impossível, só aluno do acesso consegue responder um negócio desses. E tem gente que fica assustado com a vírgula, com as 2 casas, e usa aquele método científico. Unidunité, salamina, inglês, escolhendo você, letra D de Deus para me ajudar, E de Espírito Santo, A de abençoado, B de bênção. As coisas que vocês usam, que não deveriam, chutando a questão. Vocês vão responder o sistema. Então, menos de 30% dos alunos conseguem fazer esse sistema. Isso, para vocês, é espetacular. Para educadores, isso é triste, porque não tem nada de complicado. O que você precisa estudar para acertar uma questão dessas? Então, lá, vocês estão olhando o roteiro, e nós temos uma questão federal do Rio de Janeiro. Eu vou fazer a leitura geral, depois, com calma, a gente vai esmiuçando o nosso detalhe. O óxido de alumínio é utilizado como antiácido. Aqui o texto é curto, mas todas as questões de estequiometria vão começar com um negócio chamado contextualização. Para que serve essa contextualização? Você fala assim, para nada, professor. Para nada. Mas é só uma forma de você entregar ou para verificar para que serve ou qual é a aplicação para aquele composto. Então, o óxido de alumínio é utilizado como antiácido. É uma informação técnica. Sabendo que a reação que ocorre no estômago é a massa desse óxido que reage com 0,25 mol de ácido será de dados alumínio 27 e oxigênio 16, e as 5 alternativas, uma delas para você marcar. Estão olhando o roteiro? Vamos lá. Passo número 1, montar a equação. Não preciso. A equação está linda e maravilhosa. Passo número 2, balancear a equação. Professor, como é que eu sei, olhando uma equação dessa, se ela está ou não equilibrada? Você não pode perder mais do que 3 segundos para saber se ela está ou não equilibrada. E como é que eu sei de maneira rápida? Dá uma olhadinha ali, ó. Você vai perceber, deixa eu só colocar aqui, ó. Aqui. Vai ficar para mim, fica mais fácil. Peraí. Você vai perceber que vai ter um número 1, tem um 6, tem um 2 e tem um 3. Repare que na frente das moléculas já tem um número. Teoria do apocalipse. Professor, e se o vestibular colocar o número errado? Problema do vestibular. Você entra com recurso, a questão vai ser anulada. E nenhum vestibular vai fazer isso. Então, olhem bem, na hora que você olhar uma questão dessas e você perceber que em pelo menos uma das moléculas tiver o número na frente, significa que ela já está equilibrada.
Professor, e se for o número errado? Entra com recurso, anula a questão. A não ser que no texto tenha algum comando, como eu já vi em algumas questões que ele fala assim: considere a equação parcialmente equilibrada. Ou então, considere que a reação pode ou não estar equilibrada com números corretos. Isso aqui é sacanagem, mas hoje, as provas modernas ou está equilibrada ou não está. Não existe essa possibilidade de colocar o número errado ou então parcialmente equilibrado. Então, isso não vai acontecer. Então, na hora que você encontrar os números na frente, significa que ela já está equilibrada. Fechou? Então, ali bem. Questão bacana. Ela já me deu os 2 primeiros passos do roteiro de brinde. Já temos a equação montada e ela já está equilibrada. Partimos para o passo 3, que eu considero o passo mais importante da estequiometria, mais importante que a conta. Escolher 2 substâncias. Eu tenho 4 moléculas. Como é que eu escolho elas? Professor, eu estou com sede, vou escolher a molécula de água e eu me simpatizei com esse AlCl3. Assim que faz? Não. O texto diz quais são as 2 moléculas que você vai ter que trabalhar. Professor, como é que eu sei isso? Leia, quer ver? Ó? O óxido de alumínio é utilizado como antiácido, sabendo que a reação que ocorre no estômago é a massa desse óxido para a massa desse óxido. Que óxido que ele está se referindo? Ao óxido de alumínio. Então, o que você faz? Você vai lá na reação e destaca a primeira molécula. A primeira substância que o texto quer que você calcule é o óxido de alumínio. Já achei a primeira. Continua a sua leitura. A massa desse óxido que reage com 0,25 mol de ácido. De ácido. Sobram 3 moléculas ainda. Uma delas é o ácido. Quem que é o ácido que ele está se referindo? Ao HCl. Só que na hora que você vai escolher a substância, aquele número, o coeficiente da molécula, não é um enfeite. Ele vai fazer parte do nosso sistema. Então, olha bem. Passo 3. Escolher 2 substâncias. Como é que eu escolho? Está no texto. É só você localizar a massa desse óxido, Al2O3, que reage com 0,25 mol de ácido. É o óxido e o ácido. Para facilitar a nossa vida, vou fazer o seguinte. Eu vou deixar as 2 moléculas que eu escolhi em destaque. A aula de hoje, 90% é interpretação com organização. Se organize. Que muitas vezes o aluno é desorganizado. Ele vai fazer conta, parece que caça o tesouro. Ele começa uma continha aqui, vem para cima, para baixo, vem para cá, vira folha, volta. Aí o aluno vem assim, professor, o resto da minha conta não guarda nada porque eu comi a coxinha. Esqueça isso. Se organize. Escolher 2 substâncias. Escolhi o óxido e o ácido. Professora, vamos fazer continha? Não, ainda não é hora de fazer continha, porque eu acabo de sair do passo 3. Passo 4, olha lá. Usar a relação molar. Professor, como é que eu vou saber qual é o número que eu vou usar para cada uma das moléculas? Palavra-chave. Cada uma dessas substâncias tem uma palavra-chave. Mol, molécula, volume e massa. Localize essa palavra no texto, não é você que inventa. Vamos lá. Volta para o texto. Qual é a palavra-chave, mol, molécula, volume e massa, que eu vou usar para o Al2O3? Professor, eu posso escolher? Não, volta para o texto. A massa desse óxido. A massa desse óxido. Então, significa que a palavra-chave que eu vou usar para o óxido é a massa. Professor, e a conta? Esqueça a conta por enquanto, só use a palavra por enquanto. Massa. Qual é a palavra-chave que no texto diz respeito ao ácido? Repare que a palavra ácido está aqui, e esse ácido está relacionado com qual palavrinha? Com mol. Portanto, a relação que eu vou fazer nessa questão é de massa para mol. Aí você para e se pergunta, professor, mas eu posso relacionar massa com mol? Olha o título da nossa aula. Cálculo estequiométrico, estequiometria, medida de relações. Professor, mas eu posso relacionar? Você pode relacionar qualquer coisa. Massa com mol, massa com volume, volume com molécula, massa com massa, mol com mol, mol com volume.
qualquer uma das 4 relações clássicas você pode relacionar. Posso relacionar massa com mol? Pode. Posso relacionar? Pode. Qualquer pergunta que você fizer, pode relacionar. Só que agora tem uma dica prática. Repare que o teu quinto passo, regra de 3. Só que tem um detalhe. Só que esse detalhe é uma obrigação. A primeira linha da sua regra de 3 só pode ter valores da relação fundamental em mol. A primeira linha da regra de 3 só pode sair da relação de mol. Professor, como assim? Na primeira linha da regra de 3, você só pode usar 1, se for mol, 6 vezes 10 a 23, se for átomo molécula, 22,4 litros, se for volume, e o X, se for a massa. Nunca, jamais, vou trocar até de língua, never, nunca, jamais, never, você me coloca o valor no texto, o 0,25, no caso, na primeira linha da regra de 3. Nunca. O 0,25, ou o número que você tiver na questão, vai para a segunda linha da regra de 3. Tá, professor, e como é que eu vou saber qual é o valor? Usem a relação molar. Repare que para o Al2O3 é massa. Volta lá na sua relação, que número que eu correspondo à palavra massa ou gramas. Ah, professor, aqui na minha relação, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, ó. Depois eu vou voltar. Se vocês voltarem aqui, ó, volta um pouquinho mais aqui, ó. Veja bem, que número que eu vou usar? Se aparecer a palavra mol, você troca a palavra mol para 1. Se aparecer molécula, para 6 vezes 10 a 23. Se aparecer litro, volume, troca para 22,4. E se aparecer gramas ou massa, troca pelo X. A primeira linha da regra de 3 só pode trabalhar com esses números aqui. 1, se for mol, 6 vezes 10 a 23 se for átomo ou molécula, 22,4 se for volume ou litros, e X gramas por mol se for massa. Lembrou disso? Aí vamos voltar para a questão. Para a questão, nós já escolhemos as substâncias, massa e mol. Que número, lá da relação que eu acabei de revisar com vocês, eu troco quando aparece a palavra massa? Ah, professora, a massa é o X. Tá? E quanto que vale esse X? Eu tenho Al2O3 e tenho os dados do alumínio valendo 27 e o oxigênio 16. Se vocês só forem confirmar, para você ver que vai aparecer aqui, ó. Cada alumínio vale 27. 27 vezes 2, 54. Cada oxigênio vale 16. 16 vezes 3 dá 48. 54 de 2 átomos de alumínio, 2 vezes 27, mais 48, 3 vezes 16. 54 mais 48, isso vai corresponder a um X, que vale 102 gramas. Então, o X é o número que corresponde à massa da molécula. Inclusive, o Gabriel perguntou ali, ainda está a última pergunta dele. Professor, o que é esse grama por mol? Relaciona o quê? A massa molar. 2 vezes 54, mais 3 vezes 16, 102 gramas. Essa é a relação em massa. Agora, aqui no HCl, eu vou usar a palavra mol. Mol. Lá na relação clássica, que número que acompanha a palavra mol? Ah, professor, é 6 vezes 10 a 23. Não. O 6 vezes 10 a 23, se tivesse a palavra molécula ou átomo. Em nenhum momento nessa questão aparece a palavra molécula, aparece o mol. Que número que acompanha a palavra mol? Ah, professor, é 1. Sim, é 1. O número que acompanha a palavra mol é 1. Só que olhem bem, esse 6 que está aqui na frente, esse 6 vai multiplicar esse número. Portanto, o que você vai encontrar como devida resposta? 6 vezes 1 mol. Olha bem, esse 6 aqui, ó, deixa eu colocar assim, fica mais fácil. Esse 6 aqui, ó, é só uma multiplicação, podia ser 6 vezes alguma coisa, porque faz parte do nosso balanceamento, mas o número que me interessa é esse número aqui, ó, o 1 mol. Se aqui fosse massa, seria 6 vezes a massa do HCl. Se fosse volume, seria 6 vezes 22,4. Se fosse molécula, 6 vezes 10 a 23. Então, o número que antecede, ele é simplesmente um mero multiplicador. O número que está na frente é um mero multiplicador do valor correto.
Então, olhem bem, na primeira linha da regra de 3, você só pode utilizar os valores da relação molar. 1, quando for mol, 6 vezes 10 a 23, se for molécula, 22,4 litros, se for volume, ou a massa molar, quando for a palavra massa ou gramas. Troquei. O X vale 102, mol vale 1, só que como tem um 6 na frente, 6 vezes 1. Aqui, ó, se aqui tivesse um número diferente de 1, tivesse um 2 ou 3, seria 2 vezes 102, 3 vezes 102, 6 vezes 102. Então, o coeficiente, ele multiplica o valor da nossa relação molar. Ponto. Agora você monta a regra de 3. Se 102 gramas reagem com 6 mols, a pergunta do exercício é: a massa desse óxido que reage com 0,25 mol. Vou fazer outro pedido. Na hora que vocês forem montar a regra de 3, não custa nada colocar um G. 102 gramas está para 6 mol. Tem muita gente que, não sei se é preguiça ou falta de hábito, tem gente que vai colocar só assim, ó, 102 está para 6. 102 está para 6. Na hora da prova, bate um desespero, e tem gente que vai colocar o 0,25 aqui embaixo do 102. Vai fazer a continha e muitas vezes encontra a resposta e acha que acertou a questão. Olhem bem, unidade embaixo de unidade, molécula embaixo de molécula. Se 6 mols reagem com 102 gramas, logo, se eu tiver 0,25 mol, se 6 está para 102, 6 vai estar para X. Pronto, montei a regra de 3. Se 102 está para 6 mol, 0,25 está para X. Para quem quiser já adiantar o expediente e fizer os cálculos aí na calculadora, no papel, e já me dar uma resposta, pode ir colocando, sem problema qualquer. Vamos participando ali no chat, que isso é importante para vocês compreenderem a ideia. Se 6 está para 102, 0,25 está para X. Qual vai ser o valor de X? Aí você multiplica em X, 0,25 vezes 102 e divida por 6. Qual é o valor que você vai encontrar para essa questão? 4,25. 4,25. 0,25 vezes 102, divide por 6, você vai encontrar o 25,5, divide por 6, aí se encontra 4,25. Aí o que você faz? Você vai lá no conjunto de alternativas, e aí nessa hora, a letra B parece que brilha para vocês. Parece ter um neon em volta, parece ter um chamariz assim. Ei, me marca, sou eu. Aí o que você faz? Você vai lá e marca a letra B. O que acontece em seguida? Parabéns, você acerta a primeira questão de estequiometria. E acabou, acabou. Você, aluno, tem uma péssima mania de fazer exatamente esse processo. Termina a conta e aí fica assim, nossa, será que é isso? Será que não? E pior ainda, vi uma vozinha assim no fundo da mente e fala assim, não. Aí vem assim, Bhaskara, matriz, aplica Pitágoras, triângulo, retângulo. Esquece. Acabou a questão. 4,25, a resposta à letra B. Ponto final. Fecha a gaveta, bota um cadeado, vai para uma próxima questão. Agora, sejam sinceros. Onde que mora a dificuldade na resolução de uma questão dessas, onde mais de 70% dos alunos, e olhe bem, você pega 70% do universo de 50 mil alunos que fez a prova do FRJ, ou seja, 35 mil alunos não acertaram a questão. Ah, professor, mas é uma matemática complicada. Que matemática? 0,25 vezes 102 divididos por 6. O 0,25 vezes 102, ali em cima do Gabriel, dá 25,5. Divide por 6 dá 4. Repare que esse 4 já resolve, porque nenhuma alternativa tem 4, a não ser a letra B. Ponto final. Acaba a questão exatamente em cima do sistema. Ter a resposta para uma outra conta errada. E tudo bem. Mas a ideia é que vocês utilizem esse roteiro. Professor, eu não entendi ainda, calma, vai ter bastante exercícios pela frente que não são da apostila. Vou pegar questões diferentes para vocês entenderem a lógica. Mas o roteiro, eu vou explicar o roteiro agora. Montar a equação, não precisou, estava montada. Equilibrar, balancear a equação, já estava equilibrada, nos próximos exemplos vocês vão balancear. Escolher duas substâncias. Professor, como é que eu escolho? A massa desse óxido, Al2O3, que reage com 0,25 mol do ácido. Portanto, as duas substâncias estão aqui. Não é hora de fazer conta, ainda é hora de tirar a palavra.
Professor, como é que eu escolho qual é a palavra-chave? Mol, molécula, volume ou massa? No texto, está no texto. A massa desse óxido. A massa desse óxido com mol para o HCl. Então, já sei que eu vou mexer com massa e mol. Primeira linha da regra de 3 só pode ser uma obrigação, só pode sair da relação molar. Professor, como assim? Se você tiver a palavra mol, é 1. Se tiver a palavra molécula ou átomos, 6 vezes 10 a 23. Se tiver volume, 22,4. E se tiver massa, é o X. E como é que eu calculo o X? Pelo número de átomos da molécula e com os dados da questão ou da tabela. Não precisa decorar esses valores. Descubro o valor da massa, descubro o valor de mol, só que o número que está na frente multiplica esse valor. Se aqui na frente do Al2O3 tivesse um 6, um 7, 6 vezes 102, 7 vezes 102, o número multiplica o X. Assim como aconteceu aqui, ó. A palavra mol, mol acompanhado pelo número 1. 6 vezes o mol. 0,25 mol está para X, monta a regra de 3, calcula 4,25. Federal do Rio de Janeiro. Vou trocar. Vou pegar uma questão agora, aqui do Paraná. Vamos pegar uma prova da Unioeste, prova de medicina. Eu só tirei as alternativas, porque daí a questão ficava muito extensa e não cabia aqui na tela. Então, vamos transformar a questão objetiva numa prova discursiva. Alguns de vocês aí do lado da tela vão estar, aliás, todos vocês vão estar na segunda fase, isso é uma coisa óbvia, mas alguns de vocês vão ser bem abençoados e vão fazer a prova discursiva de química. Professor, isso cai muito em prova? Só para você ter uma ideia, todas as provas da Federal, desde que ela surgiu, lá em 1912, 1910, todas as provas de vestibular têm questão, são na resolução dessa questão, e não é nada espetacular. Eu vou fazer a leitura superficial para vocês entenderem, eu acho que dá para ler bem ali o texto, a letra está boa. O processo de fermentação para obtenção do etanol pode ser baseado na reação simplificada, olha só, não balanceada, está escrito, catalisada por leveduras. Para que haja produção de 920 gramas de etanol, qual é a massa em gramas de glicose que deverá reagir? Olha que saudades, aí vocês estão ali no terceiro ano, quando você estava no primeiro e segundo ano, as questões de prova vinham com uma frase assim depois. Justifique sua resposta. E tinha algumas recomendações que era maior do que o próprio texto. Caso a sua questão não tenha justificativa, não será corrigida. É a mesma coisa que acontece numa prova discursiva. Muitas vezes, aqui no final, justifique com o cálculo, justifique com a montagem dos resultados. Como que eu resolvo uma questão dessas? Primeiro, olha o teu roteiro, você anotou os 5 passos. Passo número 1, montar a equação. Não precisa, o vestibular te deu a equação montada. Seta separa reagente no lado esquerdo com produtos no lado direito. Questão clássica. Passo 2, balancear, equilibrar a equação. O texto avisou, não balanceada. Como é que você vai fazer o balanceamento dessa equação? Primeiro, uma dica prática. Professor, como é que eu sei como é que começa um balanceamento de uma equação? Eu já vi muita coisa absurda na minha vida, mas nada supera. Alguns de vocês aprenderam para fazer balanceamento, tem uma regra que o pessoal chama regra do macho. Professor, como assim? Macho começa com metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Macho. Para quem aprendeu isso, delete isso delete da sua memória. Delete. Esquece que você aprendeu um negócio desses. Professor, como é que se faz o balanceamento? O balanceamento, a dica que eu dou é muito simples. Qual é o primeiro átomo, o primeiro elemento em que você começa a fazer o balanceamento? Eu falo que o primeiro elemento é aquele que aparece no menor número de vezes nas moléculas. Como assim? Quer ver o carbono? O carbono aparece na primeira molécula, aparece na segunda molécula, aparece na terceira molécula. O carbono aparece em 3 moléculas. Eu vou escolher o elemento que aparece em menor número de vezes nas moléculas. Então, olha bem, o carbono aparece em 3 vezes. O hidrogênio aparece na primeira e na segunda molécula. Opa, o hidrogênio aparece em 2 moléculas. O oxigênio aparece 1, 2, 3. O oxigênio aparece em 3 moléculas. Opa.
o carbono aparece em 3, o oxigênio aparece em 3 e o hidrogênio aparece em 2 moléculas. Qual é o melhor elemento para você começar um balanceamento? Aquele que aparece em menor número de vezes. No caso, o hidrogênio. Então, como é que você vai fazer? Aqui no reagente eu tenho 12 átomos de hidrogênio. Está vendo 12 ali? Aqui no produto tem 6. Se lá no reagente tem 12 e no produto tem 6, na frente da molécula eu vou multiplicar. Toda vez que você for fazer o balanceamento, o número, o coeficiente estequiométrico que você coloca na frente da molécula tem valor de multiplicação. E aí uma coisa básica. Que número que multiplicado por 6 vai ser igual a 12? Opa, o número que eu multiplico é o 2. Então, na frente da molécula, fica um 2 mil fora, mas é um 2 na frente desse etanol. 2 vezes 6, 12. 12 hidrogênios de um lado, 12 no outro, hidrogênio equilibrado. Tá, professor, e agora? Agora você escolhe. Ou é carbono ou é oxigênio. Já que carbono aparece 3 e oxigênio 3, unidunité, eu escolhi da você, eu vou escolher o carbono, como referência. Não faz diferença aqui. Aqui, ó, no reagente, eu tenho 6 átomos de carbono, 6 carbonos. Aqui, ó, 2 vezes 2 são 4. Opa, tem 4 carbonos aqui, mas nos meus reagentes tem 6. Então, significa que aqui na frente do gás carbônico, que número que eu vou colocar aqui na frente, que multiplicado por 1 vai ser igual a 2, que somado com esses 4 vai dar os 6 carbonos do outro lado. Vou colocar um 2. 2 vezes 1 são 2, com mais 4, 6 carbonos. Professor, o oxigênio, verifique se ele estiver certo. Se estiver certo, a equação está balanceada. Aqui nos meus reagentes, eu tenho 6 átomos de oxigênio. 2 oxigênios na primeira molécula, 2 vezes 2 são 4. Portanto, 4 aqui, com mais 2, 6. Equação equilibrada. Ponto. Fechou o nosso balanceamento. Passo 2, equilibrada a equação. Agora, a parte mais importante do seu vestibular, quando se fala em estequiometria. Eu tenho 3 moléculas na minha reação, mas eu sempre vou trabalhar com 2. Ah, professor, eu escolho? Não, não é você que escolhe. Presta bem atenção. Para que haja a produção de 920 gramas de etanol, qual é a massa em gramas de glicose que deverá reagir? Ele já fala quais são as 2 substâncias que vão me interessar. Para que haja a produção de 920 gramas de etanol. Aí vem a desculpa. Professor, estava na prova, eu não lembrei o que era etanol. Não precisa. Quer ver? Para que haja a produção. Produção. Onde que você encontra a produção? Nos produtos. Onde que eu vou encontrar os produtos? Antes da seta ou depois da seta? Produto sempre depois da seta. Professor, mas tem 2 substâncias aqui depois da seta, tem. E não é nada incomum, e não se assustem se vocês encontrarem questões assim. Para que haja a produção de tantos gramas de ciclopentano peridrofenantreno. Hã? O que é isso? Não precisa se preocupar. Porque uma outra substância é muito simples. Então, aí eu tenho 2 substâncias, uma delas é o etanol. Ah, mas peraí, CO2 eu sei. CO2 é gás carbônico. Se CO2 é gás carbônico, não é o etanol. Adivinha quem vai ser o etanol? O C2H6O. Portanto, a primeira substância que me interessa é a molécula do etanol. Sublinhe, destaque, façam bolinhas, círculos em volta da molécula, facilitem a sua memória visual. Facilitem. Para que haja a produção de 920 gramas de etanol. Etanol, achei a primeira molécula. Continua. Qual é a massa em gramas de glicose que deverá reagir? Se você não soubesse o que era glicose que deverá reagir, quem reage é o reagente. Onde que eu encontro o reagente? No canto esquerdo. Portanto, a outra substância que eu tenho interesse é a glicose. Então, olhe bem. Passo número 3 do meu roteiro. Escolher 2 substâncias. Quais são as 2 substâncias que você escolhe? A glicose e 2 vezes o etanol. Não esquece que o coeficiente que está na frente, ele é extremamente importante. Ele faz parte do nosso tipo de estequiometria. Então, eu tenho glicose com etanol. Aí entra o aluno afobado. Professor, vamos fazer continha? Não, não é a hora de fazer continha ainda.
Cada uma dessas duas moléculas que você escolheu tem uma palavra-chave, tem uma palavra mágica de relação. Só que essa palavra tem que ficar restrita a mol, molécula, volume e massa. São as 4 palavras-chave que eu vou pedir para você lembrar. Mol, molécula, volume e massa. Professor, eu que escolho? Não, não é você que escolhe. Está lá no texto. Vamos começar. Vou pegar pela ordem aqui, ó. Professor, eu coloquei o etanol primeiro, a glicose depois. Não faz diferença. Mas eu prefiro particularmente que vocês usem as moléculas de acordo com a reação. Então, a glicose é o reagente, o etanol é o produto. Pode colocar assim. Qual é a palavra no texto que diz respeito à glicose? Qual é a massa? Massa, está escrito, não estou inventando nada. A massa em gramas de glicose. Portanto, qual é a palavra que você vai usar para glicose? Massa. Agora, qual é a palavra no texto que diz respeito ao etanol? Volta na primeira linha. Para que haja produção de 920 gramas. O grama é uma unidade do quê? De massa, professor? Massa. Professor, eu posso colocar grama no lugar aqui de massa? Pode, não tem problema qualquer. Essas duas palavras aqui eu coloquei no parênteses, porque elas não precisam aparecer na sua conta, mas elas precisam aparecer na sua parte mental. Massa e massa. Professor, o exercício anterior falava em mol. Cada exercício vai fazer uma cobrança, portanto, cada exercício é diferente, mas todos eles usam o mesmo tipo de técnica de resolução. Professor, mas eu posso relacionar massa com massa? Lógico que pode. Massa com massa, mol com mol, volume com volume, mol com massa, massa com volume, qualquer coisa. Qualquer coisa que se me perguntar daquelas 4 relações é possível. Porém, agora vem o cuidado. Na primeira linha da regra de 3, você só pode usar, obrigatório, os valores da relação molar. Professor, o que isso significa? Se porventura aqui tivesse a palavra mol, o mol você vai substituir pelo valor 1 do 1 mol. Se tivesse a palavra molécula, substitui para 6 vezes 10 a 23. Se tivesse a palavra volume, troca para 22,4. E como tem a palavra massa, você vai trocar a palavra massa pelo valor de X. Professor, e como é que eu calculo esse X? Dados fornecidos ao final da questão, e nós temos uma molécula que é um C6H12O6. Alguém já fez aí a conta para mim? O Gustavo já fez a continha. 6 vezes 12 dá 72, 12 vezes 1 dá 12, e 6 vezes 16, espera aí, 6 vezes 16 dá 6, dá 3, 36, vai dar 96, é isso? 6 vezes 16 dá 96. 72 dos carbonos, mais 12 dos hidrogênios, mais 96 dos átomos de oxigênio, isso vai corresponder a 180. Obrigado, Gustavo. 180 gramas. Agora, olhem bem, cuidado. Temos um 2 aqui na frente. Esse 2 não é enfeite. Vou só tentar aqui por alguns instantes. Quanto que vale o X para o C2H6O? De cabeça. 2 vezes 12, 24. 24 com mais 6, 30. 30 com mais 16, 46. Portanto, 2 vezes o valor de X. 2 vezes 46 gramas. Então, não esqueçam disso. Quando você for usar a relação, a regra de 3, na primeira linha da regra de 3, você só pode usar, não tem outra opção, os valores da relação molar. 1 para mol, 6 vezes 10 a 23 para molécula, 22,4 litros quando tiver volume, e a massa molar, que é o X gramas. Agora, montagem da regra de 3. Se 180 gramas de glicose produzem 2 vezes 46 gramas de etanol, se eu tiver 920 gramas de etanol, significa que 920 gramas vai estar para X. Aí você vai calcular e vai me dar a resposta. Mas primeiro, um pouquinho de lógica. Nessa hora, tem gente já enchendo a carteira de conta em casa. Você não faz conta na mesa, não. Tenho certeza disso, porque senão a tua mãe te pega. Agora, lá na escola, você monta aquele monte de conta, basca para um lado, basca para o outro, não precisa. Presta bem atenção na lógica de algumas questões. 2 vezes 46 dá 92. 2 vezes 46, 92. Você consegue ver uma relação do 920 para o 92? 920 para 92 é o quê?
Ah, professor, ele é 10 vezes maior, portanto, se 920 é 10 vezes maior do que o 92, o meu x é 10 vezes o 180. E quanto que dá 10 vezes 180 de cabeça? 1.800 gramas. Portanto, a resposta dessa questão da UniOeste, da prova de medicina, 1.800 gramas. Acabou, ponto final. Se fosse uma prova discursiva, você teria obrigatoriamente que mostrar essa conta para o seu corretor. Obrigatoriamente. Se você não tivesse essa conta, ele não corrigiria, você perderia a questão inteira. Uma das formas mais simples de você encontrar estequiometria é prova discursiva, como eu estou mostrando aqui para vocês. E na hora que você apresenta a correção para o seu corretor, é essa a forma mais limpa que você deverá escrever. Nada extraordinário. Mas voltamos para a minha técnica. Repare, aquela questão anterior era da Federal do Rio de Janeiro. Você pegou as duas moléculas, colocou a palavra, fez a relação molar, montou a regra de 3, calculou e encontrou um valor de X. Prova da UniOeste, Estado do Paraná. Escolhi duas substâncias, verifiquei a palavra para cada substância, troquei a palavra por um número, lembrando que a primeira linha da regra de 3 só pode trabalhar com a relação molar. Montei a regra de 3 e calculou. O que mudou? O que mudou da técnica da Federal do Rio de Janeiro para essa questão do UniOeste? Nada. Não muda em absolutamente nada. Professor, tem mais questões? Tenho mais questões. Quer ver? Vamos pegar um vestibular bem pertinho da gente aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, lá de Rondônia. Credo, professor, Rondônia, sim, para você ter uma ideia. Vou pegar estados diferentes, provas diferentes, formatos diferentes, para você perceber que não importa qual seja o vestibular que você pretende fazer, todas essas questões favorecem o mesmo sistema. Só vou tirar ali essa parte, colocar aqui para baixo, seta, vamos colocar, opa, aqui na legenda, vamos colocar aqui para baixo. Pronto, aí fica mais fácil para vocês enxergarem. Então, lembrem, se você não estiver lendo direitinho aí, ó, dá um zoom aí na sua tela, aqui está no telefone, mas eu acho que está conseguindo ver. Estou sem óculos aqui, mas dá para ver. Então, veja bem. Os metais alcalinos, eu faço a leitura para você, não tem problema qualquer. Os metais alcalinos, não escreva essa questão, só coloca assim no seu caderno. Unir RO. Você já sabe que a questão é essa. Você vai lá nos slides que já estão no seu caderno do A+, para você resolver depois ou tentar revisar alguma coisa do gênero. Os metais alcalinos e alcalinos terrosos são metais de baixa densidade, coloridos e macios. Reagem com água formando hidróxidos fortemente básicos e liberando gás hidrogênio de forma isotérmica. Introdução, contextualização. Para que serve essa parte do texto? Nada, professor. Ele serve como contextualização. Não faz cálculo nenhum, mas é a nossa contextualização. A questão começa agora, presta bem atenção. A massa de água, mensagem subliminar, em gramas, deixa eu perder a unidade, necessária para reagir com magnésio suficiente para formar 112 litros de gás hidrogênio medidos na CNTP. Você nunca achou que ficaria feliz em encontrar uma sigla CNTP. Porque se não tivesse o CNTP, o que você teria que estar usando, além da nossa estequiometria, o PV-NRT? Mas deixe isso para as próximas semanas. Conforme a reação não balanceada. Não balanceada. Perceberam que ele já cantou a questão? A massa de água para 112 litros de gás hidrogênio. E a equação não está equilibrada. Mas primeiro, vamos ao roteiro. Receita. Passo número 1 do meu roteiro. Montar a equação. Não preciso. Está montada. Passo 2. Equilibrar, balancear a equação. Professor, como é que eu sei? Está escrito no texto que ela não está balanceada. Qual é o primeiro átomo que eu começo a fazer o balanceamento? Veja bem. Magnésio aparece 2 vezes, hidrogênio 1, 2, 3 vezes, oxigênio aparece 2 vezes. Ou você começa com o magnésio ou começa com o oxigênio. Fica a seu critério. Vou começar com o magnésio. Um magnésio aqui, um magnésio aqui. Equilibrado. Magnésio não se mexe. Oxigênio, eu tenho um oxigênio aqui na água e aqui no parênteses, repare que aquele 2 multiplica aqui para dentro, eu tenho 2 átomos de oxigênio. Se na água tem 1 e aqui tem 2, significa que na frente, opa, que é certa, vou colocar o 2. Então, existem 2 moléculas de água.
e para verificar se está equilibrado os hidrogênios. 2 vezes 2 são 4. 2 daqui com mais 2 daqui, equação equilibrada. Ponto. Fechou o primeiro e o segundo passo. Passo 3, o mais importante passo da estequiometria, que não é a conta, é a interpretação. Dessas 4 moléculas da reação, eu vou ter que trabalhar com 2. Quais são as 2 moléculas que me interessam? A massa de água. Já encontrei a primeira substância que me interessa, que é a molécula de água. Eu já sei que eu vou mexer com a molécula de água. Reagir o suficiente para formar 112 litros de gás hidrogênio. Portanto, a segunda molécula que vai me interessar é o gás hidrogênio. Já achei as 2 substâncias. Professor, mas ali no texto fala para reagir com magnésio. Tá, ele vai reagir com magnésio. Professor, mas não é o magnésio que eu vou escolher? Para você utilizar a molécula na nossa estequiometria, essa molécula tem que ter uma relação numérica ou uma relação com uma palavra-chave, mol, molécula, volume, massa. Ele simplesmente fala que vai reagir com magnésio. Tá, e qual é o número que relaciona com magnésio? Não sei. Qual é a palavra que relaciona o magnésio? Ele não fala se é mol ou molécula, então é apenas um mero distrator de questão. As 2 substâncias, elas devem ter uma relação numérica ou uma relação com palavra, mol, molécula, volume e massa. Pois bem, já achei as 2 moléculas, agora vamos colocar isso aqui em destaque. 2 moléculas de água, relação com hidrogênio. Escolher 2 substâncias. Já escolhi. Agora, passo 4, não me afobe na parte matemática. Guarda um pouquinho. Cada uma dessas moléculas tem uma palavra-chave de relação. E não é você que inventa. Está escrito no texto qual é a palavra-chave. Volta no texto. Qual é a palavra-chave que o texto fala para a molécula de água? A massa de água. A massa de água. Então, significa que aqui, para a água, eu vou trabalhar com o conceito de massa. Agora, com hidrogênio, 112 litros. Opa, litro é volume, capacidade. Olha na relação matemática, vou trabalhar com o volume. Professor, mas não tem que tomar cuidado, sim. O que o hidrogênio é? Opa, o hidrogênio é um gás. Esse gás está na CNTP? Está, portanto, vou usar o 22,4, vou usar o volume para esse material. Então, massa e volume. Professor, eu posso usar massa e volume? Lógico que pode. Você pode trabalhar mol com mol, massa com massa, volume com volume, você pode fazer qualquer tipo de relação. Agora, o momento em que a química entra na parte matemática. Cada uma dessas palavras, lá na relação molar, tem um número correspondente. Quando eu falo em massa, massa eu troco para qual número da relação fundamental? Pelo X. Só que o X da água nós fazemos de cabeça. Cuidado que tem um 2 aqui na frente. Vamos só esquecer os 2 por alguns instantes. Quanto que vale a massa do H2O? Opa, 2 mais 16, 18. Então, 2 vezes 18 gramas, 2 vezes 18 gramas está para volume. Que número, lá na relação molar que você anotou, eu troco quando tem a palavra volume, ou que número que acompanha a palavra volume, trocamos para 22,4 litros. Ponto, acabou a minha questão. Massa, troco pelo X, volume, troco pelo 22,4 litros, porque é uma molécula gasosa e ela está na CNTP. Agora, a montagem da regra de 3. Se 2 vezes 18 gramas está para 22,4 litros, olha a importância de colocar o G de grama e o L de litro. Unidade embaixo de unidade. Como eu tenho 112 litros, 112 litros vai embaixo do litro, isso vai me dar um valor de X. Aí você entra com a sua continha básica. 112 vezes 2 vezes 18, divididos por 22,4, e perceba nas alternativas que a conta dá exata. Qual é o valor de X para chegar nessa conclusão? Se a gente já colocando respostas, 180 gramas. A alternativa correta, a letra C. Ponto final. Comparando, preciso montar as 3 questões. A primeira era da Federal do Rio de Janeiro, a segunda do Paraná e a terceira de Rondônia.
Mudou alguma coisa entre a técnica de resolução entre os três estados? A técnica de resolução não muda, não muda. Então, o que você está aprendendo na aula de hoje? Não é matéria. Não existe, aliás, existe, tem que se lembrar do roteiro. A matéria não tem, é uma técnica, você vai ter que aprender por repetição. Professor, tem mais exercício? Tem. Vamos pegar algumas provas importantes agora. Qual é o meu horário? Está dentro do horário todo. Prova do Enem. É um dos grandes vestibulares que você vai fazer no ano que vem, que você não tem prova nenhuma. Mas, de qualquer maneira, a prova do Enem geralmente tem 2, 3 questões de estequiometria todos os anos. Teve prova já de 2018, 19, não recordo, teve 4 questões de estequiometria e mais uma que poderia encontrar nesse material, ou seja, 5 questões desse tema. Ah, professor, mas é muita coisa. É, porque é um assunto que você usa devido à prática. E para quem vai para a área de biológicas, para quem vai para de exatas, para quem vai de tecnológicas, vai usar isso para o resto da vida. Tá certo que lá na sua profissão você vai até usar calculadora, aqui não pode. Na prova do vestibular não pode, mas vão exercitando aí. Então, o que diz essa questão do Enem? Demanda bioquímica de oxigênio foi definido para medir a quantidade de matéria orgânica presente no sistema hídrico. A DBO, olha só, a DBO corresponde à massa de oxigênio em miligramas necessária para realizar a oxidação total do carbono orgânico em 1 litro de água. Então, temos uma introdução, só que nessa introdução tem uma informação importante, que a DBO corresponde à massa de oxigênio em miligramas. Massa do oxigênio em miligramas. Já apareceu a primeira molécula aí. Aí tem os dados, carbono 12, hidrogênio, oxigênio 16. Agora vem a questão. Suponha que 10 miligramas de açúcar, fórmula mínima, CH2O, são dissolvidos em 1 litro de água, enquanto que a DBO será aumentada. Aí temos as 5 alternativas, os dados, tudo para você fazer. Então, veja bem. O que você vai fazer em todo e qualquer processo de estequiometria? Não importa se o texto é longo, se o texto é curto, se tem ITA, se tem INE, se é uma questão do Enem, da Federal ou da Federal lá de Rondônia, não faz diferença qualquer. Passo número 1, montar a equação. Não precisa, questão montada. Passo número 2, equilibrar, balancear a equação. Repare que o texto não falou nada, então a gente vai ter que fazer uma verificação. Vamos fazer a verificação. 1 carbono no reagente, 1 carbono no produto. O carbono está equilibrado. 2 hidrogênios, hidrogênio equilibrado. 1 daqui com mais 2, 3, 2 com mais 1, 3. Portanto, nossa equação está equilibrada. O Enem foi fantástico. Me deu a equação e já me deu a equilibrada. Passo 3. Agora aqui entra a parte mais importante da aula de hoje. Dessas 4 moléculas, você vai ter que trabalhar com 2. Sempre com 2. Quais são as 2 substâncias que o texto pede para você calcular? Então, olhe bem. Suponha que 10 miligramas de açúcar, cuja fórmula mínima é o CH2O. Então, significa que a primeira molécula que me interessa é o CH2O. Essa é a primeira molécula, é o primeiro sistema que eu tenho. Enquanto que a DBO será aumentada. Professor, não tem DBO aqui na reação. Lá no texto, na terceira linha, ele fala que corresponde à massa de oxigênio. Então, significa que a outra molécula que vai me interessar é o O2. As 2 substâncias que eu vou utilizar são os 2 reagentes dessa reação. Logo, você vai escolher. Só fazer uma separaçãozinha aqui, ó. Pronto. Fica mais fácil para vocês enxergarem. Ficou mais fácil? Ficou. Então, olhem bem. Aqui eu tenho a reação e aqui eu vou fazer a resolução. Então, olhem bem. Escolher 2 substâncias. Quais são as 2 substâncias que eu escolhi? O açúcar e o oxigênio. Professor, vamos fazer continha? Não, não é hora de fazer continha ainda. Cada uma dessas moléculas você vai trocar por uma palavra-chave de relação, só que essa palavra fica restrita a mol, molécula, volume e massa. Uma dessas 4 você usa. Para o açúcar, 10 miligramas. Miligrama, grandeza, massa. Então, significa que o açúcar, vou trabalhar com massa. E o que é a DBO? Corresponde à quantidade de massa de oxigênio. Então, significa que eu vou usar massa e massa. Professor, pode? É o mais comum de todos, massa com massa. Agora, vamos fazer a troca.
A palavra massa, lá na relação fundamental, eu vou trocar para qual daqueles 4 valores? Pelo valor de x. E qual é o x para CH2O de cabeça? 12 do carbono com mais 2 dá 14, 14 com mais 16, 30 gramas. 30 gramas, unidade de x, grama. 2 vezes 16, 32 gramas. Portanto, 30 gramas do açúcar está para 32 gramas de oxigênio, ou seja, 30 gramas desse açúcar reagem com 32 gramas de oxigênio. Agora, só um pequeno cuidado. Lá no texto, ele fala em 10 miligramas de açúcar. Miligramas. Professor, eu posso colocar 10 miligramas ali embaixo do 30? Nesse caso, pode. Por quê? Porque eu tenho massa e massa. As duas grandezas são iguais, massa e massa. Portanto, cuidado agora. Quando você tiver massa, massa, volume, volume, mol, mol, a mesma grandeza, você pode usar os múltiplos. Você pode usar quilograma, só que se você usar quilograma, obrigatoriamente a sua resposta também vai ser dada em quilograma. Se você usar tonelada, a tua resposta também vai ser dada em tonelada. Se você usar miligrama, a sua resposta em miligrama. Porém, na questão anterior ali de Rondônia, eu tinha massa e volume. Se tiver miligrama, nesse tipo de questão, você vai ter que transformar. Olhem bem. Quando você tiver a mesma grandeza, massa, massa, você pode usar qualquer subunidade, grama, miligrama, tonelada, quilograma. Agora, se tiver grandezas diferentes, você vai ter que converter tudo para grama, tudo para litro, tudo para mol, tudo para molécula. Se tiver qualquer outra grandeza, vai ter que fazer a transformação. Aqui não precisa. Como eu tenho massa com massa, aí eu tenho o valor de X para o oxigênio e tenho 10 miligramas do açúcar. Espera aí, professor, que eu vou fazer a conta. Para um pouquinho. Aula de lógica. Presta bem atenção. Olha só o que o Enem faz com vocês. Perceba. Perceba que o 32 é um pouquinho maior do que o 30, correto? O 32 é um pouquinho maior do que o 30. O que isso significa? Significa que o meu X ele tem que ser um pouquinho maior do que o 10. Concorda? Se o 32 é um pouco maior do que o 30, o X tem que ser um pouquinho maior do que o 10. Dá uma olhadinha no conjunto de alternativas para ver se você precisa realmente fazer essa continha. Não precisa fazer conta. Vocês perdem um tempo muito precioso em prova, metendo um monte de conta na carteira e no papel. Não há necessidade. Olha só, 32 um pouco maior do que o 30, o X um pouco maior do que o 10. Olhando o conjunto de alternativas, resposta 10,7 miligramas. Ou 10,6, de qualquer maneira, a resposta correta, a letra E. Fecha o nosso material. Fecha com chave de ouro a questão do Enem. Então, prova do Enem, muitas vezes, nem conta você precisa fazer. E compare novamente com a minha técnica. Fiz a questão do Rio de Janeiro, fiz a questão do Paraná, fiz questão de Rondônia, a questão do Enem. O que mudou na técnica de resolução? Nenhuma. A aula de hoje é uma técnica de resolução. Vocês vão ter que aprender. Eu posso falar que o seu vestibular, a sua aprovação do vestibular depende desse tipo de questão. Depende da resolução desse material. Depende de estequiometria. Professor, tem outros vestibulares importantes? Tenho, veja bem. Vamos pegar uma outra questão importante aqui, ó. Prova da Unicamp. Um vestibular bem mequetrefe, qualquer Zé ou ela passa. E não é uma prova qualquer. Eu trouxe uma questão discursiva da Unicamp. Professor, só gênio que passa. E quem disse que você não é um gênio que pode passar no Unicamp, FUVEST, Federal do Paraná? Você tem todas as ferramentas, todas as condições possíveis de fazer qualquer prova em qualquer instituição. Basta você se ater, se empregar, se empenhar um pouquinho nesse material. Mas está aqui, ó. Prova Unicamp, discursiva. Aí eu vou fazer uma questão da Federal do Paraná, até tempo ainda dá. Uma questão da Federal do Paraná, e a gente encerra esse primeiro momento. Mas nada extraordinário. Vamos lá. Em alguns fogos de artifício, alumínio metálico em pó é queimado, libertando luz e calor. Esse fenômeno pode ser representado como qual o volume de oxigênio, olha a primeira molécula aparecendo, na CNTP, adoro essa sigla, necessário para reagir com 1 grama do metal. Reagir com 1 grama do metal. Dado, massa molar do alumínio, 27 gramas.
Prova discursiva. Uma prova discursiva você precisa se organizar para provar e para mostrar o que você fez na conta. Aqui está faltando aquela frase, justifique com cálculo, justifique sua resposta, etc. e tal. Mas vejam bem, como que você chegaria a essa conclusão? Se vocês quiserem, espera um pouquinho, tem um tempo ainda, se vocês quiserem montar essa questão, é uma prova discursiva da Unicamp, um dos maiores vestibulares e mais difíceis do país. Se você entender essa questão, você entendeu a aula de hoje. Entendeu a aula de hoje. Fechou? Então, vou dar um tempinho para você tentar aí no seu papel, no seu rascunho, eu quero a resposta. Pode usar a calculadora, o telefone aí para você fazer o cálculo final, mas eu espero um pouquinho. Eu gostaria muito que vocês tentassem resolver essa questão. Usem os 5 passos do roteiro, eu vou repetir com vocês. Vocês vão fazendo aí. Eu vou repetindo, vou falando com vocês, vocês vão fazendo. Passo número 1, montar a equação. Está aqui, linda e maravilhosa. 3 segundos. Está ou não está equilibrada? Professor, como é que eu faço tão rápido? Tem algum número na frente de alguma molécula, estrutura? Tem. Temos um 2, temos um 3 e temos um 4. Então, significa que ela também já está equilibrada. Passo 3, o passo mais importante da aula de hoje. Dessas 3 substâncias, você vai ter que escolher 2. Vai ter que escolher 2. A partir de agora, deixo você trabalhar um pouquinho para ver se você compreendeu a aula de hoje. Escolher 2 substâncias. Quais são as 2 substâncias? O texto te diz. Ele quer saber o seguinte, qual o volume de oxigênio na CNTP necessário para reagir com 1 grama do metal. Se alguém já tiver a resposta, pode ir colocando ali no chat, pode até colocar errado, não me importa. Eu quero que vocês compreendam como se resolve uma questão de estequiometria. Você não está fazendo qualquer questão. É uma prova da Unicamp. Então, monta, faz o cálculo, pode usar a calculadora, de preferência não. Mas se você quiser usar a calculadora aí do telefone ou uma calculadora qualquer para me dar a resposta, eu quero ver a resposta aparecer aí no chat de vocês. Podem colocar. Professor, eu tenho 64 alunos aí. Esses 64 alunos, eu quero que vocês me coloquem as devidas respostas. Pode colocar certo, errado, não me importa. Eu quero ver se vocês estão compreendendo ou não. O meu objetivo não é agora fazer exercício aqui. O objetivo é que vocês entendam. E quando chegar a prova em 2021, você vai lá, faz a questão, me acerta, e você consiga passar de fase e consiga entrar na sua faculdade. Esse é o nosso grande objetivo aqui do acesso. Então, vamos lá. Tem gente já colocando a resposta ali, ó. Eu não sei qual é a resposta, mas deve ser 0,62. Mas vamos lá. Podemos. Vamos colocando, só tem um que fez a resposta, só Alan. Parabéns, Alan. Foi o primeiro. Aí, o que nós vamos colocar? Então, veja bem, eu vou só adiantar um pouquinho. As 2 substâncias que me interessam, o alumínio e o oxigênio. Não esqueçam que o coeficiente desse sistema não muda. 4 de alumínio e 3 de oxigênio. O que isso significa? Que ele faz parte da nossa estequiometria. Você não pode tirar o 4 e o 3. Hora de fazer conta? Não. Hora de você encontrar uma palavra mágica para a molécula ou para a substância. Quando eu falo em alumínio, o alumínio é um metal. Para reagir com 1 grama do metal. Alguns alunos podem fazer assim, professor, mas tem alumínio aqui também, ó. Só que esse alumínio que está depois da seta, ele é produto, ele não é reagente, ele é produto da reação. E outro detalhe, isso aqui não é metal, isso aqui é um óxido, é o óxido de alumínio. Portanto, alumínio eu vou trabalhar com o quê? Com massa. E qual é a palavra-chave que eu vou mexer com oxigênio? Volume. Portanto, as 2 palavras-chave, massa e volume. Acho que já deu tempo, só o Alan conseguiu fazer a questão. Botem as suas respostas ali, ó. Massa e volume. Repare que quando eu falo em massa, eu vou falar em X. Dado da massa do X, alumínio vale 27, portanto, 4 vezes 27 está para 3 vezes o número que eu troco quando aparece a palavra volume. Lá naquela sua relação molar, qual é o número que corresponde a volume litro? Corresponde a 22,4. Portanto, 4 vezes 27 gramas está para 3 vezes 22,4 litros. Ponto. Acabou a parte química do meu material. Essa montagem de organização é a parte
fundamental na aula de hoje. Vocês vão ter que treinar muito esse material. Agora, minha pergunta. Se o 4 vezes 27 está para 3 vezes 22,4, se eu tenho, qual que é a massa? Cadê a massa? Cadê a massa? 1 grama do metal, portanto, 1 grama vai corresponder a um valor de X. 1 grama vale X. Aí você, lógico, uma prova discursiva tem um tempão para você calcular. Você vai fazer 1 vezes 3 vezes 22,4, que vai dar 67,2, divididos por 4 vezes 27, para facilitar a nossa conta vai dar 0,62 litros, ou 622, mas 62 já é o suficiente. Normalmente, prova discursiva, 2 casas após a vírgula é mais do que suficiente para dar devida à resposta. Ponto final, resolvemos uma questão da Unicamp, prova discursiva. Olha só, uma das provas mais difíceis do país e não muda em nada do que você fez nas questões anteriores. Você fez Rio de Janeiro, você fez Paraná, aí você fez a prova lá de Rondônia, a prova do Enem, e agora uma prova da Unicamp. Todas essas 5 provas, as 5 questões, elas têm o mesmo fundamento de resolução. Pega a reação, verifica se ela está equilibrada, escolhe 2 substâncias, e aí tem que ter um pouco de paciência. Cada uma dessas substâncias tem uma palavra-chave. Essa palavra-chave é que você vai substituir posteriormente por um número da relação molar. Monta a regra de 3, calcula e parte por abraço. É assim que funciona a questão de estequiometria. Agora, deixa eu só pular essa próxima aqui, depois eu volto para ela. Quero que vocês olhem essa questão aqui, ó. Bota um pouquinho. Temos uma aqui, ó. Federal do Paraná 2020, ou seja, a última prova. A última versão da Federal do Paraná trouxe essa questão aqui. E aí tem alguns cuidados básicos que vocês vão ter que tomar. Dá para enxergar? Está meio apagado aqui, ó, mas eu vou fazer a leitura para vocês, não se preocupem. Lembrando que os slides estão disponíveis para você lá na sua página do A+. Se alguém quiser ir tirar um print da tela e quiser colocar no chat, até para facilitar a visualização, pode colocar. Até para quem está conseguindo fazer a visualização melhor, tira um print e coloca na tela para os seus amigos também visualizar. Então, é uma questão que ela é assustadora do ponto de vista visual da questão, pode dar um pouco de complicação. Vamos lá. O que diz a questão? Quer ver? Só voltar, dar uma travadinha aqui, ó. Volta. Então, olha só. Federal do Paraná. Provavelmente todos vocês aí vão fazer essa prova. O ânion perxenato, XeO6 com carga 4-, é um oxidante muito forte, capaz de oxidar manganês 2 a manganês 7, conforme a equação química abaixo. Ah, professor, perxenato é só um mero distrator. Temos uma equação. 3 segundos para você me dar a resposta. Está ou não está equilibrada? Está ou não está equilibrada? Eu tenho 5, tenho 8, tenho 2, portanto, ela está equilibrada. Quando aparecer algum número na frente da nossa molécula, significa que ela está equilibrada. Então, já temos uma equação. E repare, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estruturas, 7 moléculas na minha reação. Credo, professor, olha o tamanho dessa reação, tem até 2 linhas, tudo bem. Dessas 7 moléculas, você vai ter que escolher 2, não muda a técnica de resolução. Então, vamos lá. Além disso, o perxenato é um oxidante limpo, pois não introduz produtos de redução no meio da reação, uma vez que o xenônio formado está na forma de gás nobre. Está aqui o nosso xenônio sendo formado. No experimento, foi realizado na temperatura de 300 Kelvin e 100 kPa. Professor, 300 Kelvin, 100 kPa, não estamos na CNTP. Nós não estamos na CNTP. Lembrando que CNTP corresponde a condições normais de temperatura e pressão. A temperatura na CNTP vale 0 graus Celsius e a pressão vale 1 atmosfera ou 100.000 kPa. Os 100.000 kPa, 100.000 pascal, desculpem. Aqui eu tenho 100 kPa, significa que a pressão está certa. Mas a temperatura não é 0 grau, não é 273 Kelvin, estamos em 300. A princípio, eu teria que usar um PV-NRT. A princípio, mas a Federal do Paraná foi muito boa e continua sendo boa com vocês.
Eu espero que a prova desse ano seja a mesma prova que está sendo feita há 3 anos atrás, ou seja, há 3 anos consecutivos. Prova muito bem feita, a prova da Federal era impecável. Ela cobra 9 assuntos diferentes, nada espetacular, e muitas vezes sem cobrança matemática, o que é importante por causa do tempo. Presta bem atenção, eu achei uma das questões mais bem feitas da Federal do Paraná quando se fala em estequiometria. Então, vejam bem, vou continuar a nossa leitura. Ele não deu na CNTP. Então, a princípio, eu teria que usar PV-NRT. A princípio, não vou precisar. Vou fazer a leitura. Em que 16 mols de sulfato de manganês. 16 mols de sulfato de manganês. 16 mol de sulfato de manganês. Aparece a primeira molécula no texto. Foram totalmente oxidados pelo perxenato e todo o gás produzido foi coletado. Nessas condições, ou seja, de 300 Kelvin e 100 kPa, se estivesse na CNTP, o volume seria 22,4 litros. Mas nessas condições, ele deu o volume para você. Nessas condições, o volume de um mol de gás ideal é 24,9. Ou seja, ele já fez o cálculo para você. Um mol de qualquer gás nas CNTP vale 22,4 litros. Um mol a 300 Kelvin e 100 kPa corresponde a 24,9 litros. Portanto, você não vai precisar usar o PV-NRT. A Federal do Paraná te ajudou muito nessa conta. O volume em litros de gás coletado nesse experimento foi igual a o volume coletado. Então, significa que eu estou falando em produtos da reação. Agora, presta bem atenção. Xenônio é gás, aqui é aquoso, sulfato é aquoso e o ácido fúrico aquoso. A única molécula gasosa que você tem no produto é o próprio xenônio. Pois bem, vamos aplicar agora as nossas regras de estequiometria. Montar a equação não precisa. Equilibrar a equação não precisa. Está equilibrada. Agora sim, passo 3. Escolher duas substâncias. 16 mols de sulfato de manganês. Então, a primeira molécula que me interessa é essa molécula aqui, ó. 8 de NnSO4. É a primeira substância que o texto comenta. E a pergunta é, o volume de gás coletado e a outra substância que eu tenho interesse é o xenônio. Então, são as duas moléculas que vão me interessar, ou seja, o sulfato de manganês e o xenônio. Pois bem, escolher duas substâncias. Eu escolhi, aqui, ó, sulfato de manganês e o xenônio. Ponto. Cada uma dessas moléculas tem uma palavra-chave de relação. Qual é a palavra no texto que diz respeito ao sulfato de manganês? 16 mol. 16 mol, mol. E qual é a palavra-chave que diz no texto sobre o xenônio? Volume. Professor, mas não está na CNTP. Não precisa se preocupar, porque ele deu o volume que não está na CNTP. O volume de 300 Kelvin e 100 kPa vale 24,9 litros. Pois bem, agora é a hora de fazer a troca. Quando aparece a palavra mol, que número lá na relação fundamental eu troco quando aparece a palavra mol? O 1. Mas como eu tenho um 8 na frente, então significa que é 8 vezes 1 mol. 8 vezes 1 mol. Essa é a primeira relação matemática que eu tenho. E 5 vezes o volume. Se fosse na CNTP, seria 22,4. Nessas condições, eu vou fazer 5 vezes 24,9 litros. Está no texto, e o texto fez isso para vocês. Agora, a hora de montar a regra de 3. Se 8 mols está para 5 vezes 24,9, como eu tenho 16 mols no texto, 16 mols está para x, dá para enxergar bem? Dá. É que está a minha parte do texto aqui, eu estou em cima do 16, mas dá para ver bem. Aí, o que você deveria fazer? Deveria se matar e fazer conta. 16 vezes 5 vezes 24,9 e depois divididos por 8. Esqueça isso. Olha só como a Federal do Paraná foi boazinha. Alguém consegue ver uma relação do que o 16 é do 8? O que o 16 é em proporção ao 8? Ah, professor, ele é o dobro. Sim, ele é o dobro. Portanto, 2 vezes 5, 10. 10 vezes 24,9, adivinha qual vai ser a nossa resposta? 249, a alternativa correta, a letra D. Ah, professor, mas eu
não precisa fazer conta. Questão fantástica da Federal do Paraná. Se você não tiver interpretação, porque essas questões não se resolvem por matéria, você pode ficar o dia inteiro estudando, não é que você vai fazer uma questão se não resolve. Todas as questões de estequiometria se resolvem através da técnica que eu apresentei para vocês. São 5 passos. Montar a equação, balancear a equação, escolher 2 substâncias. Cada substância vai ter uma palavra-chave, mol, molécula, volume, massa, são as 4 palavras-chave. Troca essa palavra por um número, e aí que vem o problema. Toda a primeira linha da regra de 3 só pode sair nos números clássicos. Mol 1, molécula 6 vezes 10 a 23, volume 22,4 litros se estiver na CNTP. Se não tiver na CNTP, vai ter um outro valor que normalmente é fornecido na própria questão. Se não tiver na questão, dá LPV-NRT. Mas isso vai ser uma aula depois, que vocês vão encontrar exclusiva para a parte de gases. E a massa que você troca pela própria estrutura, que é o nosso valor de X. Monta a regra de 3. Só que aqui a Federal do Paraná foi fantástica. O que o 16 é do 8? O dobro. Dobro do 5, 10. 10 vezes 24,9, 249. A alternativa correta, a letra D. Ponto final. Resolve o nosso sistema. Pode ter o nosso horário. Então, vejam bem. Só para fechar com chave de ouro aqui. Ó. Essa é a nossa aula de estequiometria. Só que eu vou pedir muito, de maneira encarecida, que vocês resolvam as questões da apostila. Resolvam todas as questões. Só aprende estequiometria quem pratica. Sem essa prática, você não consegue chegar à sua perfeição. E eu preciso disso, porque semana que vem, já estamos iniciando o livro 6, lá nós vamos ver casos especiais. Rendimento e pureza de reagentes. Se você não tiver o domínio dessa aula, fica um pouco mais complicado entender o que vai ver na semana que vem. Então, é tipo tarefa de casa, obrigação. Resolver os exercícios dessa aula. Tem o gabarito, tem inclusive resoluções ali no caderno, tá no seu caderno as resoluções. Os slides da aula de hoje também vão estar disponíveis, e se você tiver alguma dúvida, assista novamente a aula. Não precisa pegar do comecinho, pega lá da resolução dos exercícios que você consegue chegar a esse tipo de conclusão. Fechamos? Ótima quinta-feira, ótimo final de semana. Vejo vocês na quinta-feira da semana que vem com o mesmo assunto. Continua sendo estequiometria. Por isso que eu peço, de maneira encarecida, que vocês pratiquem, resolvam essas questões que estão aí na sua apostila. Se quiser pegar os slides aqui da nossa aula e quiser resolver em casa mais uma vez para verificar os resultados, também é altamente recomendável. Mas eu falo que assunto de estequiometria é obrigatório, uma das grandes obrigações que você vai ter na química para o seu vestibular. Fechou? Um abraço, até a quinta da semana que vem. Abraço, tchau!